Olá! Para quem pediu uma revisão direta ao ponto para a prova, chegou a hora. Vamos mergulhar em decisões essenciais do STJ sobre o Tribunal do Júri. É um guia objetivo, focado no que realmente importa para passar. Vamos nessa! O nosso foco aqui é em 4 entendimentos que, olha, sempre caem em prova. Então, como combinado é ir direto ao que interessa, é exatamente isso que a gente vai fazer. Bom, vamos começar com o primeiro ponto, que é, sinceramente, um dos mais fascinantes e que mais gera dúvida no júri. O poder de absolvição que vem do tal do quesito genérico. Então, o que é esse tal de quesito genérico? Pensa assim, é a última pergunta, a pergunta de ouro. Depois de decidir se o crime aconteceu e se foi o réu mesmo, vem a pergunta: o jurado absolve o acusado? E a resposta sim? Essa resposta pode vir de qualquer lugar. Pode ser por clemência, por uma noção própria de justiça, por razões humanitárias, enfim, por qualquer motivo que passe pela cabeça do jurado. A convicção íntima dele aqui é soberana. Tá, mas como assim? Por que isso é válido? Basicamente por causa de 2 pilares gigantes da nossa Constituição. Primeiro, a soberania dos vereditos. O que o júri decide está decidido, é a palavra final. E segundo, a plenitude de defesa. Isso aqui é mais que a ampla defesa, sabe? É tipo a ampla defesa com superpoderes. O advogado pode usar de tudo, argumento técnico, apelo emocional, contar uma história, o que for preciso para convencer. Certo. E como isso aparece na prova? Geralmente a pergunta vem assim, bem direta. E a resposta? Um gigantesco sim. É isso mesmo. Essa é a única situação no nosso direito processual penal em que uma decisão não precisa de fundamento escrito. É pura convicção íntima. Anota isso aí que é ponto garantido. Beleza, superado o quesito genérico, vamos para outro ponto que dá o que falar no plenário. Usar ou não usar documentos da vida passada do réu durante o julgamento. A gente está falando de quê exatamente? Folha de antecedentes, inquéritos que ainda estão rolando, qualquer coisa que possa, digamos, manchar a imagem do réu. A grande polêmica é, pode mostrar isso para os jurados ou não? E na prova, como isso cai? A pergunta clássica é essa, e o foco deve ser na palavra sempre. A resposta é não. Não é sempre proibido. O problema que o STJ identificou não é o documento em si, mas outra coisa: o timing. E aqui está o pulo do gato. O problema não é a informação, é a surpresa. A lei quer evitar que a acusação tire um documento da cartola na última hora e a defesa não tenha como responder. Então, se os documentos foram juntados no processo com a antecedência que a lei manda, tá valendo. A defesa viu, se preparou, então não tem surpresa, não tem nulidade. O foco é garantir o jogo limpo, o contraditório. Ok, terceiro ponto. Esse aqui é delicado e, infelizmente, cada vez mais comum na prática. O testemunho de ouvir dizer. O famoso hearsay. Olha só, a regra geral é bem clara. Condenação baseada em fofoca? Não pode. O testemunho de quem só ouviu falar é muito fraco, né? Não tem como questionar a fonte original. Mas, e sempre tem um mas, o STJ olhou para a realidade do Brasil e criou uma exceção muito importante. Pensa numa comunidade dominada por uma facção, onde dar um depoimento direto é assinar a própria sentença de morte. Nesses casos, o STJ disse, ok, aqui o testemunho indireto pode ser considerado. E aí vem a pergunta de R$1 milhão para a prova. A resposta é sim, mas com muitas aspas. É excepcionalíssimo só quando fica provado que existe um medo real, concreto, de retaliação que impede as testemunhas de irem lá e falarem. É o STJ tentando equilibrar os pratos da balança, sabe? Proteger a testemunha e, ao mesmo tempo, não deixar o crime impune. E agora, o nosso último ponto. Esse aqui é um verdadeiro nó na cabeça, um paradoxo que o STJ teve que desatar. O que acontece quando os jurados se contradizem nas próprias respostas? Imagina o cenário, passo a passo. Primeiro, a defesa só tem uma única tese, uma única carta na manga. Não foi meu cliente, só isso. Segundo passo, o júri responde às perguntas. Eles dizem, sim, o crime aconteceu e sim, foi ele o autor. Ou seja, eles pegaram a única tese da defesa e jogaram no lixo. Rejeitaram completamente. Mas aí vem o terceiro passo. Na pergunta genérica, eles respondem, sim, ele deve ser absolvido. Peraí, como assim? Faz algum sentido? Aí fica a pergunta. O poder do quesito genérico é tão grande a ponto de passar por cima de uma contradição lógica tão óbvia como essa? E a resposta do STJ foi um não bem firme.
Nesse caso específico, a soberania dos vereditos esbarra na lógica. Se a única coisa que a defesa alegou foi negada pelos jurados, a absolvição depois disso não se sustenta. O julgamento, portanto, tem que ser anulado. Certo, pessoal, agora para fechar com chave de ouro, vamos para o resumo, aquela tabela para tirar print, colocar na parede, o bizu final para não esquecer mais. Vamos lá, rapidinho. Quesito genérico pode absolver por qualquer motivo. Sim. Vida pregressa pode usar, desde que não seja surpresa para a defesa. Testemunho indireto, em regra não, mas se tiver medo concreto de testemunhar, aí pode. Sim, excepcionalmente. E respostas contraditórias. Se negaram a única tese da defesa e depois absolveram, não vale. A absolvição é anulada. Simples assim. No fundo, o que a gente vê aqui é o STJ o tempo todo tentando equilibrar dois pratos. De um lado, o poder quase absoluto do júri, que representa a sociedade. Do outro, a necessidade de ter um mínimo de coerência, de lógica jurídica. Essas decisões não são só regras para decorar, elas mostram essa tensão. E a grande questão que fica para a gente pensar é: onde exatamente a gente traça essa linha? Fica aí a reflexão.